Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluias. Letícia, seja bem-vinda. Daqui a pouco nós começamos aí a nossa escola bíblica. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Maria José, seja bem-vinda. Glória a Deus. Sidney, seja bem-vindo. Graça e paz. Fernanda, seja bem-vinda. Pastora Lô, minha amada, seja bem-vinda. Nós estamos também hoje no Facebook, tá? Se vocês quiserem acompanhar pelo Facebook, também estamos online no Facebook. Aleluias. Vamos dar mais um minutinho aí, a gente começa a nossa escola, tá bom? Só um minutinho, amados. Voltei, aleluia. Opa, Menezes, chegou aí, o Rubem Luca, o Roberto. Ô Roberto, seja bem-vindo, graça e paz, querido. Dani Medina, seja bem-vinda. A Luísa Rosângela, eita Jeová, glória a Deus. A irmã Janete, seja bem-vinda. Graça e paz a todos. Hoje nós temos uma lição maravilhosa da Palavra de Deus, um momento precioso para nós, e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante o nosso tempo aqui. Rosângela Luzia, glória a Deus. Nossos irmãos aí do Facebook também, vamos nos achegando. Glória a Deus, aleluia. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por esse dia, pedir ao Senhor que abrevie esse tempo que a gente está passando, né? Jéssica, seja bem-vinda, que bênção ter você aqui. Vamos orar ao Senhor que nos abençoe, né? Que nos abrevie esse tempo. A gente está agora com expectativas de abreviar esse tempo aí. Débora, seja bem-vinda. Vamos orar ao Senhor. Senhor, misericórdia, Pai. Que o Senhor nos dê mesmo o fim desse tempo, desse isolamento, né? A gente precisa muito retomar as nossas atividades, retomar o nosso trabalho,
retomar a normalidade da nossa vida. Eu creio que esse foi um tempo de aprendizado e a gente vai tirar boas lições desse tempo que a gente passou aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, queridos. Aleluia. Stori kanamashuri alamanas. Aleluia sheri amanasurie. No hanamashudi kaniere kalabashe. Sorri koliene mashuri alamanas. Sorri koturia namasuriene mahas. Aleluia, suri de karabeshuriene mas. Deus santo e poderoso, aleluia. Lore kanimeshaias, quem pode se esconder da tua face? Quem pode fugir do teu olhar, aleluia. Nerikolashuri alamanas. Quem pode fugir da tua presença, aleluia. Nerikatatuia shieri menikaias. Oh Deus de toda glória, toda majestade te pertence, Senhor, porque Tu és Rei, aleluia. Lorene shuyenemas, nanrikoturileba, sanikoturia hanamasherilamas. Como é precioso, Pai, esse momento em que nós podemos, Senhor, aprender da Tua palavra, aprender, Senhor, desta Bíblia sagrada, preciosa palavra que o Senhor deixou para nós, aleluia. Nós confiamos na Tua palavra, Pai. Então, ó Deus, nos inspira por ela, Pai. Fala conosco através delas, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua revelação, a Tua graça, aleluia, através da Tua palavra, Senhor, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos lá, queridos, vamos examinar aqui a nossa revista, para quem ainda não viu, não conhece, né? É a revista Passo a Passo com Cristo, não é? Nós estamos usando o volume 1, a revista número 1, e hoje a lição é número 9. Para quem está no WhatsApp, está lendo direitinho. Quem está no Instagram está lendo invertido, porque a gente está usando a câmera de frente, tá bom? Da frente. Muito bem, amados. Esse texto, essa lição de hoje fala sobre o arrependimento. O arrependimento é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. O arrependimento é uma das coisas mais importantes na nossa vida. O arrependimento é algo fundamental para a nossa vida. E é triste porque a gente ouve pessoas famosas, pessoas queridas, autoridades, pessoas dizendo assim: eu não me arrependo de nada, eu não tenho do que me arrepender, não é? Você já ouviu isso? Talvez você já tenha dito, talvez eu já tenha, eu creio, com certeza eu já disse isso no passado, alguma vez, algum tempo, algumas vezes, não sei, eu já devo ter dito isso. Eu não tenho do que me arrepender. E às vezes a pessoa também fala isso, às vezes a gente impensadamente acaba falando isso, né? Eu não tenho do que me arrepender. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o arrependimento. Você precisa se arrepender ou não? Você tem do que se arrepender ou não? O que é o arrependimento? O que não é arrependimento? Bianca, seja bem-vinda. Rogério, Masterchef, seja bem-vindo aí. Rogério Holanda. Senhor, abençoe a sua vida, meu querido. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, queridos, a pergunta inicial é essa. Você tem do que se arrepender? A gente tem do que se arrepender?
o que é o arrependimento, o que não é arrependimento. É isso que a gente vai tratar aqui hoje, sobre o arrependimento, sobre ele ser ou não importante, ser ou não necessário. Mas de qualquer forma eu quero começar afirmando para você que é uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. É uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. A gente ouve alguns lugares aí dizer que doutrina é roupa, é vestido, é cabelo, sei lá o que, é brinco, não ter brinco, isso é doutrina. Não, irmãos, doutrina é a palavra de Deus. Doutrina é o estudo fundamentado da palavra de Deus. E é disso que a gente quer falar hoje. É isso que a gente quer tratar hoje. É verdade, né, Rosângela? Muitas coisas para se arrepender. Olha que bênção. Você pode se manifestando aí. Se eu conseguir ler, eu vou falando com você, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Existe um texto muito interessante que dá um panorama legal sobre o arrependimento, que está lá no livro de Jonas. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 3, a partir do verso 5. Jonas 3, de 5 a 10. Tá bom? Abre aí na sua Bíblia. Talvez se você está usando o celular para nos assistir, você vai precisar da Bíblia de papel. Tá bom? Opa, Paula entrou também. Seja bem-vinda, Paula. Pastor André, graça e paz, meu querido. Que honra ter o amado aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Jonas capítulo 3, a partir do verso 5 até o verso 10. Com certeza esse texto nos dá um exemplo exato sobre arrependimento, sobre o que é, ou dá uma amostra, né, do que é o arrependimento, biblicamente falando. Então ele diz assim, Jonas 3, de 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amados, glória a Deus por essa palavra. Essa passagem aqui sobre o povo de Nínive, sobre o rei de Nínive, ela traz lições preciosas para nós. Heloísa, seja bem-vinda. Leandro, pastor Leandro, glória a Deus. Pastor Johnson, seja bem-vindo. Birigui, seja bem-vindo. É isso aí. Veja só, o Rogério está dizendo aqui, né, o nosso Masterchef, ele acha que se arrepender não é difícil, difícil é perdoar. Mas, Rogério, sabe, o arrepender-se também muitas vezes não é fácil, você vai ver já já. Veja só, queridos, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus, creram na mensagem de Deus, na palavra que foi enviada para eles, e a partir daí, então, eles se arrependem. E se arrependem de uma maneira
brutal, parece, né? Uma maneira radical, vamos dizer assim. Porque eles proclamaram jejum para eles e para os animais. Olha que curioso, os animais ficarem de jejum, colocar animais de jejum. Se alguém fizesse isso hoje, ou tentasse proclamar um jejum desse tipo hoje, eu ia falar, você tá maluco, meu, o que o animal tem a ver com isso? Animal não tem consciência, animal não sabe de nada, animal não tem pecado, que história é essa de colocar animal para jejuar? E aí, eu vejo nessa palavra uma revelação fantástica sobre os animais. Ele diz assim no verso 8, olha aí, em Jonas 3:8. Ele diz assim, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão. Olha, nós temos a capacidade de entender, de estudar, de aprender o que significa o jejum, qual o sentido do jejum, qual o significado dele, qual o propósito do jejum. Os animais não têm. Mas se a palavra de Deus está dizendo que os animais vão fazer jejum e vão clamar a Deus, eu quero te dizer uma coisa. A necessidade, que no caso do animal é a falta da comida, a necessidade faz o animal clamar. É isso que eu compreendo dessa palavra. E a partir daí, eu começo a entender também porque que muitas vezes Deus nos cerca com necessidades. Porque muitas vezes a palavra dele não é suficiente para alcançar o nosso coração. Muitas vezes a palavra de Deus não é suficiente para a gente chegar e falar, pá, é isso. Muitas vezes ouvir a palavra, muitas vezes ler a palavra de Deus, não nos é suficiente, não nos faz tomar atitude nenhuma, não faz a gente mudar em nada. Mas quando somos colocados debaixo de uma necessidade, debaixo de uma carência, debaixo de uma carestia, aí a gente clama, aí a gente busca, aí a gente vai realmente na direção de Deus. Ou seja, tem um ditado antigo que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu poderia dizer diferente, se não vem pelo entendimento, vem pelo sofrimento. Deus pode usar, sim. É por isso que até os animais ficavam de jejum. Eu creio, amados. Eu creio que há um propósito. Há um propósito. A gente precisa aprender. Colocar os animais de jejum e dizer que os animais vão clamar, mas eles não entendem o que é jejum. Mas o jejum para o animal é apenas a necessidade, é apenas carência, é apenas sofrimento e faz o animal clamar a Deus. Tremendo, amados. Isso é tremendo, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural, aleluia. Tem um versículo para decorar também que é fantástico aqui na revista, que é 2 Coríntios 7:10, que diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Que outro verso fantástico para demonstrar o arrependimento. Oi, Vilma, graça e paz, querido. Que outra passagem fantástica para traduzir o arrependimento. Porque ele diz que a tristeza, segundo Deus, quer dizer, produzida através de Deus, com a permissão de Deus, ela produz arrependimento, leva à salvação e não traz nenhum peso. Agora, a tristeza que vem do mundo, essa produz morte. Guarda um pouquinho essa daí, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Muito bem, queridos. Então,
a importância do arrependimento, ela começou a ser apresentada desde muito, mas os principais foram, a gente quer falar de João Batista. Ele iniciou seu ministério falando de arrependimento, não é? Em Mateus 3, 1 e 2, a Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E o que ele dizia? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Rubem, me ajuda aqui. Por quê, amados? O que a gente entende disso é que o reino de Deus estava chegando. Eu preciso conectar aqui para carregar, que a minha bateria está acabando. O que a gente entende disso, amados, é que o que João Batista estava falando, pode desligar a lâmpada e ligar o carregador. É só pegar o meu cabo lá. O que a gente pode entender é que João Batista está dizendo aqui o seguinte: fala, olha, o mundo espiritual está se abrindo. Deus está inaugurando um novo tempo. Deus está trazendo algo novo para nós. O Salvador do mundo está se revelando. Então vocês precisam se arrepender para perceber o que Deus está fazendo, para serem participantes daquilo que Deus está fazendo. Ô Nilson, seja bem-vindo. Então, o que acontece é isso que João Batista está dizendo. Por isso ele diz: arrependam-se, porque o arrependimento vai permitir que vocês percebam, que vocês sintam o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, o que Deus está revelando, e sejam participantes do que Deus está fazendo. É isso exatamente que trata esse apelo de João Batista, falando da importância do arrependimento. Depois, amados, nós vemos Jesus também, ele começa seu ministério. Tira isso aqui. Isso. Jesus começa seu ministério também, falando sobre arrependimento. Em Mateus 4,17, a Bíblia diz assim: daí diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Veja só, o próprio Jesus está dizendo para o povo, fala, olha, vocês precisam se arrepender, porque aquilo que está começando, aquilo que eu trouxe para revelar para vocês só vão conseguir entender, vocês só vão conseguir fazer parte disso se houver arrependimento na vida de vocês. Então veja como o arrependimento é importante. Ele é indispensável na nossa vida. O arrependimento, ele é a diferença entre a vida e a morte para nós. Os apóstolos pregavam a respeito disso. Por exemplo, Pedro, ele prega lá em Atos 2,38, Pedro diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que quer dizer isso, amados? Quer dizer que o arrependimento abre as portas para nova vida com Deus, abre as portas para uma nova vida com Cristo. O arrependimento é a porta de entrada, é através do arrependimento que a gente entra, dá os primeiros passos na nova vida com Deus. Aleluia! Além disso, em Atos 26:20, a palavra de Deus diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A palavra de Deus, amados, nos ensina que o arrependimento é a porta de entrada para o sobrenatural, é a porta de entrada para vivermos a nossa vida com Deus.
O arrependimento é a porta de entrada da presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, vamos ver o que arrependimento não é, não é? Primeiro, o arrependimento não é uma simples tristeza. Porque, como nós vemos lá em 2 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, não é simplesmente estar sofrendo as consequências do pecado. Eu fiz um negócio errado e agora estou sofrendo por causa disso. Isso não é arrependimento. O sofrimento que o pecado nos produz, traz a nós, todo o sofrimento que a gente tem, que vem do pecado, não tem nada a ver com arrependimento. Não tem nada a ver com pagar pecados. Como eu já ouvi falar muito isso quando eu era criança, eu ouvia falar muito isso, que a gente sofria para pagar os pecados. Não tem nada a ver. Sofrimento é consequência só, mais nada. O sofrimento é só consequência do pecado. O sofrimento não serve para pagar o pecado. O sofrimento não é sinal de arrependimento. Eu estou sofrendo, Isso não quer dizer que a pessoa se arrependeu, não. Não é sinal de arrependimento. Então isso não é arrependimento. O arrependimento também não é remorso, né? Remorso é aquele peso que a gente tem, que a gente sente por causa do pecado, aquela inquietação, como diz aqui na revista, né? Aquela sensação de peso, de culpa. Isso não é arrependimento. Eu sempre dou esse exemplo, dei algumas vezes esse exemplo na igreja, dizendo assim, você já viu aquelas entrevistas quando o camarada cometeu um furto, um roubo, e ele foi preso pela polícia, e aí chega o repórter lá com o microfone e fala, ô fulano, você está arrependido? Eu falo, sim senhor, estou arrependido. Se você soltar ele, amanhã ele está roubando de novo. Por quê? Porque não está arrependido. É só remorso. É peso. A casa caiu, mano. Você está preso. A casa caiu para você. Não é assim que a polícia fala pro camarada lá? Fala, a casa caiu, você está preso. Aí você está arrependido? Sim, senhor, estou arrependido. Está nada. É remorso. É remorso, peso. É só isso. Isso não é arrependimento. Então, no Velho Testamento, nós temos dois exemplos muito interessantes que a gente vai poder comparar um com o outro e entender a diferença entre arrependimento e remorso, ou falso arrependimento. Um a gente compara o arrependimento de Davi e o pretenso, suposto, falso arrependimento do rei Saul, né? Está lá em 1 Samuel 15, 24, olha aí como é que Saul fala com Samuel. 1 Samuel 15, 24, Saul disse para o profeta Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Se arrependeu, não? Olha o arrependimento de Davi, a diferença. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi ao profeta Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Meu irmão, qual que é a diferença? Simples, simples, simples. A diferença é que o rei Saul, ele falou que se arrependeu, mas imediatamente ele tenta justificar por que é que ele fez aquilo. Fala, eu me arrependo, mas eu fiz porque eu fiquei com medo do povo. O povo queria e eu não soube falar não. Esquece. Você não está arrependido. Ô Saul, você não está arrependido, Saul. Você falou que está arrependido, mas está justificando.
O arrependido, ele fala assim: é minha culpa. Eu errei. Eu preciso do perdão de Deus. E eu não vou voltar a fazer isso. Você entende isso? Essa é a grande diferença. É complicado quando a pessoa quer se explicar para Deus. Fala: olha, eu fiz isso, mas porque fizeram aquilo para mim, fizeram aquilo comigo. Tá, explica, mas não justifica. Explica, mas isso não é arrependimento. Você pode explicar, você pode colocar os teus motivos, você pode apresentar as tuas razões, mas isso não é arrependimento. Compreende? Aleluia! Glória a Deus! Então, o que é arrependimento? A nossa revista ela é muito rica em detalhes. E ela traz aqui um conceito, traz a definição da palavra e traz a definição teológica. Olha que fantástica a nossa revista. Primeiro, o conceito. O que quer dizer isso, conceito? É o que está no dicionário. No dicionário fala sobre arrependimento. O dicionário diz assim, ó: pesar sincero de algum ato ou omissão, desistência de coisa feita ou empreendida. Está na pequena enciclopédia bíblica do Boyer. No dicionário escolar da língua portuguesa diz assim: pesar do que se fez ou pensou, sentimento, dor, contrição, mudança de opinião. Isso é o que os dicionários nos ensinam. Agora, a definição da palavra em si, a origem da palavra. Arrependimento vem da palavra grega que é metanoia. Palavra bonita, gente. Metanoia. Metanoia ela é formada por uma palavra dupla, né? Ela tem uma formação assim. Metanoia é metanos, né? Meta, mudança, e nous é mente. Mudança de mente. Metanos, metanoia, mudança de mente, né? Ou seja, significa mudar de mente, mudar de pensamento. Por quê? Olha aí, vamos voltar lá no caso do Saul. Por que Saul estava se justificando? Porque ele achou que estava certo. Quando a gente fica explicando muito, se justificando muito do erro, tentando justificar, tu fala: olha, eu tive motivos para fazer isso, eu tive motivo. Não é arrependimento por causa disso. Porque não houve mudança de mente. Se você mandar Saul ir lá fazer tudo de novo, ele faz tudo do mesmo jeito. Ele vai fazer do mesmo jeito, ele não vai mudar. Não houve arrependimento. Ele não vai mudar. Não houve mudança no entendimento dele, na mente dele, no pensamento dele é o mesmo. Eu estava certo em fazer aquilo. E mesmo porque ele não fez porque estava com medo do povo, não. Isso é mentira dele. Ele fez porque ele quis. Ele era o rei, ele podia dar ordem. Ele não temia ninguém. O arrependimento muda a nossa mente. Fala: eu estou errado. Eu fiz errado, não posso fazer isso. Isso é arrependimento. Não precisa justificar. Não precisa ficar se explicando. Por isso que eu digo que o Saul, o arrependimento dele foi falso. Por causa disso, ele falou: eu me arrependo. Mas olha, eu fiz porque o povo ficou pressionando, eu fiquei com medo do povo, o povo ia ficar chateado comigo e tal. Ele está se explicando. Por quê? Porque aqui não mudou. Ele não reconheceu o erro. Davi já fez diferente. Davi falou: olha, eu errei, eu pequei contra Deus. Pronto. Ele não precisou falar: olha, que eu estava na janela, aí sem querer eu olhei, eu vi a mulher formosa. Nada, não precisa explicar nada. A mulher formosa, ela olhou para mim, deu um sorrisinho. Não precisa explicar nada. Você entende a diferença? É importante entender essa diferença, amados. Essa diferença pode fazer muitas coisas mudarem na vida da gente. Aleluia. Vamos adiante.
Agora a definição teológica. Arrependimento é meia volta. É dar meia volta. O que significa isso? Eu estou indo numa direção, eu me arrependi, opa, volto para trás. Isso é arrependimento. Arrependimento é dar meia volta. Eu estava seguindo esse caminho, eu estava achando que o certo é ir por aqui, o certo é fazer assim, o certo é agir desse jeito. Eu me arrependi. Opa, então eu volto. O certo não é ir por esse caminho. Então, se eu não me arrependo, eu vou fazer de novo do mesmo jeito. E vou me explicar de novo, e vou me justificar de novo. Mas se eu me arrependo, eu não vou mais seguir esse caminho. Mesmo que as circunstâncias se repitam comigo, mesmo que eu volte a passar pelas mesmas coisas, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou agir do mesmo jeito, eu não vou reagir da mesma maneira, porque eu me arrependi de ter feito isso antes. Então não vou fazer mais assim, não vou mais agir desse jeito. Isso vai servir para o casamento, isso vai servir para a criação de filhos, isso vai servir para relacionamento com os pais, isso vai servir para relacionamento na igreja, isso vai servir para o trabalho. É o nosso caráter sendo moldado por Deus, através do arrependimento. E o arrependimento abre a porta para a gente entrar na presença de Deus, aleluia. É tremendo, irmãos, é tremendo. Então, a gente, para entender bem essa questão do arrependimento, tem uma passagem aqui na nossa revista que fala sobre as faces do arrependimento. Ele mostra para nós o arrependimento como mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de vontade, ou de atitude até. O que é mudança de mente? Mudança de mente é quando eu mudo a minha maneira de pensar a respeito de Deus, a respeito do pecado e a respeito do nosso relacionamento com as pessoas. Isso é mudança de mente. Então, quando eu me arrependo, eu falo assim, eu cometi um pecado. O arrependimento do pecado, o que é? Esse pecado entristeceu meu Deus. Eu não vou mais fazer isso porque eu quero mudar o meu relacionamento com Deus. Esse pecado, ele pode ter prejudicado o meu relacionamento com as pessoas. Eu não vou mais fazer isso, porque eu não quero mais me prejudicar com as pessoas. E nem prejudicar as pessoas. Mudança também de sentimento, daquilo que eu sinto. A mudança de sentimento se faz sentir como uma mudança de mente. Então, quando, vamos supor, eu fui provocado e pequei. Eu fui tentado e pequei. A próxima vez que eu for tentado, o sentimento tem que ser outro já aqui dentro. Aqui dentro. Mudou aqui e mudou aqui. Já não mexe tanto comigo. Já não me provoca tanto. Já não me atrai tanto. Já não me domina mais. Porque eu já não sinto o mesmo que eu senti antes. Ó, fantástico, tremendo. E também mudança da vontade. Antes de se arrepender, a pessoa é egoísta. Olha o caso de Saul lá. Ele fala, olha, Deus mandou matar tudo, animais, o povo e tudo. Não deixar nada. Mas olha, tem uns boi gordo aqui, tem umas ovelhas gordas, tem ouro, tem prata, tem o rei dos caras também. Eu vou levar esse rei aí, que eu vou desfilar com esse rei lá na cidade. O povo vai falar, olha como Saul é o cara, Saul é aquele, é o rei que a gente precisa mesmo. Pô, vou ficar bem com todo mundo. Então Saul foi egoísta, porque ele estava pensando em si. Ele não, Deus mandou, mas não vou me dar bem só fazendo o que Deus mandou. Eu vou me dar bem se eu fizer um pouco diferente. Se eu, ao invés de fazer o que Deus mandou, eu vou fazer do meu jeito, que aí eu vou me dar bem. Foi isso que Saul pensou. Então, o que Saul fez foi exatamente isso. Ele desobedeceu a Deus, achando que ele tinha uma solução melhor para a situação.
Ele deliberadamente, decididamente, conscientemente, ele desobedeceu. Ele falou, eu vou me dar bem e não vou fazer a vontade de Deus. Então, a mudança da vontade, a mudança da atitude. Aleluias. A Bíblia, em Romanos 12, 1 e 2, diz assim, olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Olha só, amados, o que o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, ele diz, ele falou, irmãos, por misericórdia, eu quero que vocês entendam uma coisa, ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele falou, meu corpo, sacrifício, quer dizer, vai me matar, vai me cortar. Tem um povo, eu não lembro agora se é na Indonésia, na Índia, que usa aquelas chibatas nas costas, já deve ter visto aí no YouTube, na TV, eles vão batendo chibata nas costas até sangrar. Eles fazem uma procissão pela rua e vão centenas de pessoas assim, batendo nas costas e o sangue escorrendo pelas costas, porque eles entendem que oferecer o corpo em sacrifício é isso. É se machucar, é se mutilar, é fazer sangrar a si mesmo. Não! Deus quer assumir o controle das tuas emoções, dos teus desejos, das tuas atitudes. Isso é sacrifício. Sacrifício é entregar a Deus tudo o que minha carne pede, tudo o que meu pensamento pede, tudo o que o meu coração sente, é entregar tudo para Ele. Isso é sacrifício. E ele diz, isso é culto. Olha, irmãos, isso é o culto racional de vocês. Culto racional é se entregar para Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aí no verso 2, ainda ele complementa e diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou seja, abandone o padrão desse mundo, deixa para lá, acaba com isso. Rompe com isso. Acabou, encerra. Então, não vivam com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. É Ele que faz. Olha que coisa maravilhosa. Pastora Fátima, seja bem-vinda. É Ele que faz essa obra. Ele diz assim, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar não é um petisco, não é lá, deixa eu experimentar um pouquinho, não é isso não. Experimentar é ter experiência, é viver isso na sua vida. A gente tem um conceito de experimentar como se fosse uma amostra grátis, né? Deus não está te oferecendo amostra grátis, não. Deus está te oferecendo para viver dentro da boa, perfeita e agradável vontade dEle. É isso que Deus está oferecendo para nós. Aleluia. Aleluia. Então, como que acontece o arrependimento? O arrependimento é uma operação que começa pela graça de Deus. Melhorou aí, Jéssica? Pela graça de Deus.
Em Romanos, capítulo 2, verso 4, diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Olha só o que está dizendo Romanos 2,4. Você está desprezando a riqueza da bondade de Deus? Você está desprezando a tolerância de Deus, a paciência de Deus com você? Você não entende, é isso que ele está dizendo aqui. Você não entende que a bondade de Deus leva você ao arrependimento? É a paciência de Deus com você que está esperando você se arrepender. Que Deus é paciente, que Deus é tolerante com você, aguardando o teu arrependimento. Deus é paciente com você, não é para você continuar vivendo a vida do jeito que você quer. Deus está sendo tolerante com você, mas não é para você continuar vivendo a vida do jeito que você quer. Deus está sendo tolerante, aguardando o teu arrependimento. É essa a verdade. É nisso que a gente tem que se firmar, que a gente tem que se basear. Também o arrependimento, ele é operado através de Jesus Cristo. Tá falando aí, José? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, só um minutinho então, deixa eu ver. Voltou. Aê, glória a Deus. Agora voltamos, queridos. Tá normal aí para todo mundo? Dá um joinha aí, vê se tá legal. Aê, valeu, Nilson. Valeu, Janete. Amém, Luiz. Vamos retomar então. Tânia, seja bem-vinda, hein? Glória a Deus. Vamos lá, Maria José. Então tá voltando aí. É porque eu tenho 2 pontos de internet aqui em casa, amados, e eu não percebi que meu celular estava ligado no outro ponto que fica longe daqui. Mas vamos retomando aí, tá bom? Então a gente estava dizendo como é que o arrependimento acontece na vida da gente. Isso também é muito importante, porque a gente precisa entender como que ele acontece. Primeiro, ele acontece por uma graça de Deus. É a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. Deixa eu abrir aqui no texto que eu estava lendo. Aqui, Romanos 2,4. É que eu estava dizendo, né? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, a riqueza da tolerância e a riqueza da paciência de Deus? Porque é exatamente isso, é a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a paciência de Deus com você que te leva ao arrependimento. Deus está sendo generoso, está sendo bondoso, está sendo tolerante, está sendo paciente, aguardando o teu arrependimento. Muita gente acha que Deus está de acordo com o que ele está fazendo e não se arrepende. Não toma consciência dos seus erros, dos seus pecados. Pois bem, também o arrependimento é operado através de Jesus Cristo. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, quando eu chego à conclusão de que eu preciso de Jesus na minha vida, e eu digo, Senhor Jesus, vem habitar em mim. Jesus, vem tomar conta da minha vida, vem tomar conta do meu coração, vem tomar conta da minha alma, do meu espírito. Jesus, toma conta da minha vida. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, aí o arrependimento acontece na minha vida. Está lá em Atos 5,31 dizendo assim: Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ou seja, Deus colocou Jesus como príncipe e salvador para conceder a nós o arrependimento e a remissão.
Às vezes a gente tem a impressão de que o arrependimento depende só de nós, ou sempre dependeu só de nós. Mas é importante entender a nossa incapacidade de nos arrependermos por nós mesmos. Porque assim, pensa bem, o homem sem Deus vive no pecado, gosta do pecado, se dá bem no pecado, vai se arrepender do quê? Vai se arrepender por quê? Vai se arrepender para quê? Vai mudar para quê? Então, é por isso que a gente depende que Deus interfira, que Deus intervenha na nossa história. E Ele intervém na nossa história de várias maneiras. Pastor Cláudio, seja bem-vindo, querido. E Deus intervém, então, de várias maneiras. Porque ao ser humano é impossível se arrepender por si só. Se arrepender dos seus pecados sozinho, não. Então, o homem está lá, está vivendo no pecado, está tendo lucro, está se dando bem, está subindo na vida. Vai se arrepender a troco do quê? Vai se arrepender para quê? Vai mudar para quê? Se ele acha que está dando tudo certo. Então é o momento em que Deus vem, interfere e nos dá essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. E com a interferência de Deus, nós somos levados ao arrependimento. Aleluia. É operado também através do Espírito Santo. Aquilo que eu disse, o Espírito Santo nos ilumina, nos dá uma nova consciência, uma consciência que a gente não tinha antes. Nos dá uma nova consciência, e com essa nova consciência, a gente se torna mais sensível ao pecado. E a gente fala, opa, isso não foi legal. Opa, isso não está certo. Opa, isso não agrada a Deus. Então, o Espírito Santo vai nos dando essa sensibilidade para a gente se aperceber. Mas quando a gente se aperceber, é aquilo, não vai fazer que nem Saul, ficar se explicando, ficar se justificando, não. Eu errei, eu pequei. É isso. Pronto, voltei. E Deus usa dos seus meios para isso. Então Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito Santo e Deus usa o ser humano, o homem. Veja só, a palavra é através da pregação, através da leitura da Bíblia, através da leitura de um livro que traz princípios da palavra de Deus, através da leitura de um folheto evangelístico. Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento que Deus usa para levar a gente ao arrependimento. Fora isso, Deus também usa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que dá vida àquela palavra. Quando a pessoa lê a palavra, ela não está lendo um livro qualquer. Ou está? Depende. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, a princípio, não olhando grosseiramente, ela está lendo palavras. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem agir e o Espírito de Deus te leva ao arrependimento. O Espírito de Deus é fantástico. O Espírito Santo é maravilhoso. E Deus usa também o homem, o ser humano. O homem é o terceiro elemento pelo qual Deus opera o arrependimento. Porque Deus usa o homem, o ser humano, para pregar a palavra, para falar com você. Quem sabe hoje você está ouvindo sobre arrependimento porque é algo que você precisa fazer. É algo, uma atitude que está faltando, que você tem que tomar. Meu Deus, está acabando o nosso tempo. Por fim, queridos, o arrependimento produz gozo no céu.
Deus se alegra com arrependimento. A Bíblia diz que os anjos ficam festejando. Eu até separei o versículo aqui de Lucas 15, 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, ou pensam que não necessitam. Verso 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Glória a Deus! E vem aí o perdão dos pecados, o recebimento do Espírito Santo. Uma pessoa que não se arrepende, se você não se arrepende, o Espírito Santo não age na tua vida sem o arrependimento. Aleluia! E o arrependimento nos identifica com Deus, nos leva para mais perto dele. Você não pode se arrepender por si mesmo. Você precisa que Deus te ajude. E é isso que Deus está fazendo hoje. Está te ensinando. Está te provocando. Aleluia! Ao arrependimento. A palavra de hoje para você é só uma, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se! Arrependa-se! Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo se mova na direção de cada um de nós e nos leve ao arrependimento das obras mortas, e que cada um de nós possa abandonar, possa dar meia volta, e cada um de nós possa reconhecer o seu erro, o seu pecado, confessar o seu pecado diante de Ti, Senhor. O relachori enehasuri abas, le precolossuri enemahas, luri kaya sheiri lamanamassuhas. O releushuri elebasuri alamanas, lo keturihasini amas, lo pricacheiari lamas. Não fuja, não se justifique, não se explique, mas apenas apenas se prostre diante do Senhor, sobre a tua serviço. Apenas dobre a tua cerviz e permita a você mesmo experimentar a maravilhosa vontade de Deus, experimentar o maravilhoso agir do Espírito Santo na tua vida. Arrependa-se e veja a maravilha que Deus pode fazer na tua vida. Arrependa-se e veja